Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11. E o nosso título é A Evangelização das Pessoas com Deficiência. O nosso textual, irmãos, está em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Aqui está somente a parte B e diz assim: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Nós percebemos aqui, irmãos, que essa aqui é uma parábola que Jesus contou da grande ceia. É claro que todos nós sabemos que esses convidados fazem referência ao povo de Israel. Então, como o povo de Israel não compareceu, Deus manda ir buscar, essas pessoas, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então, para nós entendermos que Deus não despreza ninguém. Alguns vão dizer até que esses cegos aqui, essas pessoas, somos nós. Já que o povo de Israel não compareceu, então ele leva a palavra até nós, a oportunidade até nós. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, que é uma briga muito grande teológica em cima disso. Mas na nossa verdade prática, a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não despreza plenamente o amor de Deus. Então nós vamos ver aqui no decorrer da lição que o autor, o comentarista da revista, ele vai estar fazendo alusão acerca dessas partes, acerca de como incluir essas pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, para que possa fazer uma inclusão, para que essas pessoas também possam participar ativamente dos cultos. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. A indignação acerca porque Jesus fez uma grande obra pelo fato de ser no sábado, mas ele curou um enfermo e trouxe ele para uma inclusão social, mas ele estava são. Nós vamos ver no decorrer da lição algumas situações que as pessoas continuam enfermas, continuam com suas deficiências, ou suas dificuldades, suas limitações, mas essas pessoas precisam ser incluídas. Aqui nós vemos o milagre de Jesus. Jesus fazendo um milagre. O homem havia 38 anos, ali naquela dificuldade, enfermo, coxo, e Jesus ele chega e faz o milagre, e aquele homem é sarado, ele é curado, o milagre é feito. E a nossa introdução, as águas de Betesda eram de vez em quando agitadas por um anjo de Deus. Quando isso acontecia, o primeiro enfermo a descer ao poço era imediatamente curado. Nessa expectativa havia ali uma multidão de coxos, mudos e surdos. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que em certo tempo, está fazendo uma referência acerca da nossa leitura bíblica em classe, é uma referência acerca dessa passagem. Então, muitas pessoas estavam ali. Mas aquelas pessoas que eram curadas, que pulavam na frente daquele homem, normalmente eles tinham algum acompanhante, alguma pessoa que pudesse fazer esse serviço, empurrar, dar uma mãozinha, vamos dizer assim, da nossa linguagem popular, para que essa pessoa pudesse alcançar, no caso, a cura. No caso desse homem de 38 anos que estava nessa situação, não havia ninguém que pudesse fazer esse serviço, porque quando ele ia na sua dificuldade, outro pulava diante dele. Então nós percebemos que Jesus ele não vai e lança o homem nas águas, esperando o anjo agitar as águas, que ele vinha de vez em quando, em certo tempo, como diz. Não, Jesus ele cura o homem fora daquele tanque, e o dia era sábado. Então a indignação de algumas coisas que Jesus faz, que tem que ser apesar. Jesus é todo poderoso, ele pode fazer quando ele quiser, mas alguns acham que ele tem que trabalhar no dia propício, e também de uma forma que as pessoas possam, vamos dizer assim, no sistema natural. Jesus não faz. Jesus vai e cura aquele homem.
E aqui mais embaixo, aqui, existem muitos que não podem ver, não podem falar, ouvir, andar e às vezes não conseguem atinar com a razão. Por isso, como a igreja do Senhor, precisamos alcançar aqueles com deficiência. Então a igreja precisa traçar, no caso, não vamos dizer traçar, mas fazer métodos, né? Organizar métodos para que essas pessoas possam ser incluídas, para que essas pessoas possam participar dos cultos, né? Não esperar, graças a Deus, se tiver receber um milagre, que bom. Mas essas pessoas só vão fazer parte da igreja, dos trabalhos ativos da igreja, dos cultos, só quando elas ficarem curadas? Não, irmãos, precisamos traçar uma forma, as igrejas, os ministérios, para traçar uma forma para que essas pessoas possam receber uma inclusão. Vamos dizer assim, uma inclusão social, se a gente pode dizer. E aqui no tópico 1, a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Vejamos que esse grupo, quem é esse grupo? E como era visto no Antigo Testamento, né? A definição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou difusão de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas quer de seus sentidos, quer de seus movimentos ou do pleno ônus de suas faculdades mentais. Nessa definição acham-se os cegos, mudos, surdos, paraplégicos e tetraplégicos ou autistas, os que têm a síndrome de Down, etc. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela começou a traçar, né, o perfil das pessoas que têm limitações físicas, psíquicas, né? Então ela traça e começa a nomear algumas limitações. Mas, então aqui ele coloca, né, a questão da definição. A definição é essa, que as pessoas têm certas limitações, alguns nomes dessas limitações. Então agora nós vamos começar a trabalhar para ver qual é o tipo vamos dizer assim, de inclusão que nós podemos fazer para que essas pessoas possam participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, como nós estamos falando. Então aqui na parte 2, a deficiência no Antigo Testamento. Se por um lado nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro vemos um coxo ser convidado a estar perpetuamente à mesa do rei. Aqui vai dar as referências bíblicas. Em Levítico aqui, Deus, quando deu a lei para Moisés, ele traça, ele dá todas as coordenadas do tipo de pessoas que não poderiam fazer, no caso, fazer o ofício sacerdotal, ser um sacerdote. Mas também aqui nós vemos Samuel, no caso, 2 Samuel, fazendo menção acerca de Mefibosete, né, que o rei Davi chama Mefibosete, filho de Jonatas, para poder sentar em sua mesa e cear com ele. E ele morava com Davi. Então ele sentaria na mesa de Davi perpetuamente. Nós vemos que lá na frente, quando Absalão teve todo aquele problema, né, Mefibosete ficar para trás, mas não é a nossa lição hoje. Mas o que nós percebemos é que Davi ele tem total apreço por esse homem. Ele tinha feito uma aliança com Jonatas, que era o seu pai, e ele cumpre essa aliança, e esse homem não é desprezado por Davi. O profeta Isaías, por seu turno, consola o seu povo, prometendo-lhe que no porvir todas as pessoas com deficiência serão incluídas na restauração de Israel. Aqui em Isaías 35, do 1 ao 10, é uma parte bem pequena aqui, um dos capítulos menores do livro de Isaías, nós vamos ver a restauração do que seria o reino de Deus, do que seria, né, aquilo que Deus estava prometendo, no caso com Jesus, trazendo essas pessoas, né, claro, a gente sabe que na eternidade não existe deficiência, não existe limitações psíquicas e nem deficiências físicas, deficiência visual ou auditiva, não existe. Mas aqui diz que lá na frente Deus vai restauraria todas as coisas. Então nós estamos nessa promessa de Deus restaurar todas as coisas, todas as pessoas no seu sentido natural, no seu modo eterno, ou seja, um novo corpo para que venham viver plenamente no esplendor da glória do Senhor. A deficiência no Novo Testamento. Jesus Cristo, sendo a expressão máxima do amor de Deus, veio para incluir todos os judeus, gentios, pobres e ricos, deficientes e não deficientes em um só corpo. Né? Então, nós vamos ver aqui, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Lá em Levítico, no Antigo Testamento, nós vemos que, no caso, as pessoas que tinham deficiências físicas ou tivessem alguma limitação, não poderiam oferecer o sacrifício, ou seja, fazer o ofício do sacerdote e muito menos do sumo sacerdote. Mas nós vemos Jesus no Novo Testamento,
ele já fazendo uma inclusão para que essas pessoas pudessem participar, né, das atividades, né, no caso do reino de Deus. Então aqui, na última parte aqui, essa tarefa hoje cabe a nós. Por meio de uma estratégia e uma didática apropriada, podemos incluir as necessidades especiais no plano da salvação. Ensinamos a palavra de Deus. Somente dessa forma eles poderão vir superar todos os seus limites espirituais, emocionais e sociais. Então, o trabalho da igreja hoje é traçar, como a OMS, né, traçou o perfil, nós devemos traçar e colocar pessoas capacitadas. Tem muitas pessoas na igreja que às vezes já lidam com esse tipo de situação no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho. Então é necessário, é interessante nós aproveitarmos, né, os homens aproveitar essas pessoas para que pudessem fazer esse trabalho dentro da igreja, para que essas pessoas possam participar do culto ativamente. Então, se nós fizermos, no caso a igreja, traçar um plano, traçar uma didática para poder incluir essas pessoas, como vai ser importante, irmãos? Como é necessário nós incluirmos essas pessoas, né? Então, a igreja, até repetindo essa questão, precisa traçar uma estratégia para incluir ativamente essas pessoas, né? No tópico 2, o som do evangelho aos surdos. Para ensinar o evangelho ao surdo, o evangelista tem de aprender primeiro a comunicar-se de maneira eficiente com cada um deles. Então, nós vemos que tem muitas igrejas que fazem a linguagem de sinais, né? Você vê às vezes o programa de televisão, tem lá, né, a pessoa lá no cantinho da tela fazendo a linguagem de sinais, para que pudesse incluir. A eleição faz muito isso. Nós vemos todo candidato que está falando no comercial, ainda mais agora que a gente está em época de eleição, tem lá uma pessoa no cantinho da tela fazendo a linguagem de sinais. A igreja também deveria ter uma pessoa assim. Se nós vemos que tem pessoas com deficiências auditivas dentro da igreja, deveria ter uma pessoa especificamente para poder, vamos dizer assim, traduzir o culto para ela. Vamos dizer assim, ela que viesse cultuar ativamente, diretamente. Então deveria ter uma pessoa exclusivamente para poder tratar com essa pessoa. Conduzindo os surdos a Jesus. Aqui ele vai dar alguns exemplos aqui, né, dos milagres que Jesus fez. E aqui a parte aqui, antes de tudo, é preciso aprender a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Então, aqui ele está traçando aqui o comentarista acerca de tipo de língua que é. As Libras, a gente entende como linguagem de sinais, né, que as pessoas fazem gestos com as mãos para o surdo poder entender. Mas poucos são os que se empenham nesse ofício, né? Poucos são os que querem fazer que tem uma inclusão dessas pessoas. A gente vai falar muito sobre inclusão. Uma inclusão dessas pessoas no culto da igreja, nos afazeres da igreja. E até mesmo, irmãos, dependendo conforme for, claro, de repente dá um cargo para essa pessoa. Particularmente, eu não vejo problema nenhum se essas pessoas estiverem capacitadas. Porque hoje, no mercado de trabalho, essas pessoas têm que ser incluídas por lei. Dependendo da empresa, tem uma porcentagem de pessoas para poder exercer o trabalho dentro de uma empresa. As deficiências, as limitações, então a empresa tem uma porcentagem. No 2 aqui, parte 2, a integração dos surdos. Além de evangelizar os surdos, é necessário discipulá-los através de intérpretes competentes, a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus, né? Aqui vai falar até da escola dominical mesmo. E é interessante, irmãos, dependendo, claro, se às vezes aí tem igrejas que são grandes, que têm uma total estrutura, para poder essas pessoas que têm dificuldade, deficiência auditiva, elas poderem ouvir também acerca do ensino da palavra de Deus, do ensino das coisas do Senhor. E quem sabe, acho que não é problema nenhum, porque a igreja, graças a Deus, brasileira está muito bem financeiramente, fazer Bíblias em braille, né? Para que essas pessoas, no caso, a gente vai falar do surdo do cego mais para frente, mais adiantando, aqui fazer Bíblias em braille, né? Para que essas pessoas pudessem ler também, até os cegos pudessem ler a Bíblia. E o surdo pudesse ter uma pessoa exclusiva para poder passar para ela acerca da linguagem de sinais. É importante, irmãos, é importante nós incluirmos essas pessoas para que elas possam, né, aprender acerca do reino de Deus. Porque elas também precisam do evangelho, elas também precisam do arrependimento. Porque você vê muita gente aí, muitas pessoas que têm deficiência, que também cometem pecado. Então é necessário
ensinar a palavra para elas. Então aqui, fechando essa parte aqui, que a gente vai entrar agora na parte dos cegos aqui, então é necessário nós investirmos, né, em material didático. Eu falei da Bíblia em Braille, que é a parte mais, com certeza vai se relacionar mais na parte dos cegos, mas também traçar alguma coisa para que o surdo possa ser incluído no conhecimento, no entendimento, no ensinamento da palavra de Deus. No tópico 3, a visão de Cristo aos cegos. Em nosso país há 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Trata-se, pois, de um campo missionário que exige obreiros amorosos especializados. Tem algumas pessoas que elas perdem a visão com o tempo. Principalmente as pessoas que chegam a uma certa idade que não enxergam. Mas tem outras pessoas que já nascem com essa deficiência visual ou por alguma enfermidade, né, elas acabam perdendo a visão. Mas aqui, na parte 1, conduzindo os cegos a Cristo, havia sempre alguém disposto a conduzir os cegos a Jesus. Também é uma outra referência aqui. Hoje, com os programas de inclusão, o cego é capaz de ir e vir sozinho a qualquer lugar, não obstante precisa ser trazido pessoalmente a Jesus. Todo salvo pode partilhar com um deficiente visual a visão do Salvador do mundo. Então nós vemos até mesmo o Estado poderia fazer muito mais pelos cegos. Nós sabemos, irmãos, que o Estado, né, o governo poderia fazer muito mais, mas faz muito pouco. Às vezes a gente vê aquelas linhas na rua para que o cego possa andar. Tem várias coisas que eles estão aprimorando, uma devagareza tremenda, terrível a vagareza que eles fazem isso. Tanto a questão do surdo, quanto a questão do cego, deficiente, né, físico. Nós vemos que é uma vagareza tão grande, mas estão tentando fazer alguma coisa. E o que nós temos que fazer é a nossa parte. A igreja tem que fazer a sua parte. A igreja tem que ter, né, uma estrutura para poder receber este público, se assim eu posso dizer. Receber o cego dentro da igreja. E tem que ter uma total estrutura de obreiros, né, quando vê o cego se aproximando, poder conduzi-los à igreja. Mas às vezes, se porventura não tiver ninguém ali para recepcioná-lo, tem que ter as marcações na porta da igreja para poder essa pessoa, essa alma, vamos dizer assim, poder sentar, ouvir o culto e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Discipulando cegos. No discipulado das pessoas com deficiência visual, temos de oferecer-lhes a Bíblia e livros em braille, aquilo que nós estamos falando, para que venham a contemplar pelo tato e beleza da palavra de Deus. Não se esqueça dos audiolivros, para tanto providenciar-lhes a Bíblia e obras cristãs, mas expressivas para ajudar na inclusão dos cegos. Assinar-lhe a planta do templo com placas e braille e piso tátil, como nós estamos falando também. Nenhum tropeço pode estar no caminho dos que não podem ver. Irmãos, é vergonhoso que às vezes a gente vê, né, determinadas igrejas que, graças a Deus, tem uma infraestrutura, mas a porcentagem é muito pouca. Poderia ser muito maior. Mas alguém vai dizer, mas não tem nenhum cego na minha igreja, não tem nenhum deficiente visual, auditivo. Então não precisa pelo menos, primeiro uma pessoa com deficiência cega auditiva aceitar Jesus para depois ter uma infraestrutura. Não, irmãos, nós temos que fazer uma infraestrutura para poder receber essas pessoas. A infraestrutura tem que já estar pronta para poder receber. E a Bíblia em braille tem que ser distribuída gratuitamente dentro da igreja. Chegou uma pessoa com esse tipo de deficiência, principalmente aqui está falando em braille, na questão do cego, mandar e entregar para ele imediatamente. E total estrutura e consciente também dos obreiros para poder receber essas pessoas e conduzi-las com amor, com atenção, no seu devido lugar, né, para que ela possa ouvir e participar do culto, né? E aqui, meus irmãos, eu estou correndo um pouco, porque a nossa lição é extensa, mas aqui no tópico 4, que hoje a nossa lição tem 4 tópicos, os paralíticos vão ao encontro de Cristo. Certa vez, 4 homens, para fazer chegar um paralítico à presença de Jesus, descobriram o telhado da casa onde estava o mestre e baixaram o deficiente. O Senhor, vendo-lhes a fé, curou o enfermo. Jesus viu a fé daqueles homens, curou aquele enfermo, né? Tudo para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aqui, na parte 1, conduzindo deficientes físicos a Cristo. Então nós vemos aqui Jesus curando este homem. Agora vamos ver como nós devemos conduzir esses homens, que às vezes
né? A gente não sabe, não entende, que ainda não receberam o milagre. Evangelizar pessoas com deficiência física exige amor e disposição. Em algumas ocasiões temos de ir até elas, em outras temos de trazê-las até nós. Os deficientes também fazem parte de grande comissão e precisam ser alcançados. Como nós falamos, tem pessoas que já nascem com deficiência física e tem outras que, cometidas de alguma doença, algum acidente, acabam ficando limitados fisicamente. Mas todos nós temos que dar total atenção, total apoio, total infraestrutura. Nós falamos de infraestrutura para que essas pessoas possam ser recebidas na igreja. Quantas igrejas hoje têm o lugar específico, demarcado para um cadeirante? Se coloca ele lá na frente, né? Vamos colocar, mas poderia ter o lugar específico para um cadeirante. Será que nas igrejas tem um espaço, né? Vamos dizer assim, um espaço razoável para um cadeirante passar, de repente, para até chegar lá na frente, onde às vezes nem é o lugar demarcado dele, mas poderia sentar lá mais próximo ali do púlpito, né? Onde normalmente as pessoas o colocam ou os conduzem, para que ele possa participar do culto? Difícil, irmãos, mas o cadeirante deveria ter o seu lugar demarcado dentro da igreja. Quantas igrejas existem rampas para que essas pessoas com deficiências físicas possam adentrar ao templo? Algumas igrejas têm até que o seu salão é só na parte de cima, no caso, no segundo andar. Às vezes pelo aluguel mais barato e tal, mas tem que ter uma estrutura para que essa pessoa possa se chegar até lá em cima. É lógico, né? A gente vê que se for colocar um elevador é muito caro, mas tem que ter pessoas dispostas para que, se porventura, possam carregar. É que o cadeirante, irmãos, pessoas com deficiência física, principalmente aquelas que alguma doença ou normalmente o acidente o tiraram vamos dizer assim, a total autonomia, né? Elas ficam envergonhadas e às vezes não se achegam pelo fato de achar tem que depender de fulano, de ciclano. Então é necessário a igreja ter um espaço, ter uma estrutura, uma infraestrutura para que essas pessoas possam adentrar ao templo, porque normalmente essas pessoas elas não gostam de depender de ninguém. Deficiência auditiva, deficiente visual, deficiente físico, elas não gostam de depender de ninguém. Nós estamos falando dessas pessoas porque normalmente estão com a sua consciência vamos assim, em total funcionamento, não tem nenhuma deficiência psicológica, mas estão com a sua deficiência em total funcionamento. Então essas pessoas normalmente elas não gostam de depender de ninguém, elas gostam de chegar com as suas próprias forças e saírem com as suas próprias forças. Então é interessante nós, claro, temos que prestar uma solidariedade, mas não já chegar e querer carregar, não, irmãos, perguntar para a pessoa primeiro. Amém? Na parte 2, acesso facilitado. Para recebermos as pessoas com deficiência física, é urgente adaptarmos nossos templos às suas necessidades. É aquilo que nós estamos falando. Providenciemos, pois, rampas de acesso, calçadas rebaixadas, corrimões e banheiros adequados. Os cadeirantes precisam ter livre acesso às dependências públicas da igreja. Na hora do culto ficarão num lugar privilegiado para acompanhar atentamente os trabalhos. É interessante aqui que eu estava me esquecendo dos banheiros. Mais uma vez, irmãos, quantas igrejas têm banheiros para o deficiente físico? Quase nenhuma. Tem igrejas que até o banheiro fica no andar de cima, infelizmente. Então, como nós vamos alcançar essas pessoas? Como nós vamos alcançar essas almas? Então é interessante a igreja, que é uma igreja, as igrejas normalmente têm um poder aquisitivo muito bom, que podem investir nessa questão de ter um banheiro adequado para um deficiente físico, de ter pessoas que possam vamos dizer assim, falar em linguagem de sinais para a pessoa cega, para a pessoa surda, trazer alguma coisa para a pessoa cega, falar alguma coisa que a pessoa possa entender. A linguagem de sinais para a pessoa, no caso, para a pessoa surda, a linguagem de sinais. E para a pessoa cega, meus irmãos, alguma Bíblia em braille que ela possa ler, que ela possa entender a palavra de Deus. Pessoas apropriadas, pessoas treinadas
pode-se investir sim em pessoas para que possam dar uma total atenção, uma total infraestrutura para essas almas. Então, as igrejas está mais do que na hora de investir nessas almas. Amém? E na nossa conclusão, o Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Por essa razão, não deixaremos de fora nenhuma pessoa com deficiências. Os integrantes desse grupo suspiram por encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz inclui-os em seu reino. Jesus morreu por todos nós. Jesus ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Jesus quer alcançar a todos. Condições financeiras para as igrejas, para os ministérios, tem. Tem condições financeiras, sim, porque se investe em muitas outras coisas. Alguns ministérios, o luxo é demasiado, né, de uma forma, vamos dizer assim, deliberada, mas quando se fala dessas pessoas, aí não precisa, aí não tem necessidade, aí até quer levantar uma outra oferta para a igreja para poder alcançar. Irmão, não precisa. A igreja tem sim total condição de trazer essas pessoas, de dar um conforto para essas pessoas, porque são almas. Jesus veio salvar a todos. Jesus ele quer e vai salvar a todos, né? Se nós não fizermos aquilo que Deus colocou para nós fazermos, Deus levanta outro para fazer este trabalho. Então, irmãos, é interessante nós estarmos dispostos a recebermos essas pessoas, a fazermos o melhor e orar por essas pessoas. E não querer, muitas das vezes, né, tratar essas pessoas como se fossem crianças, como se fossem bebês. Elas não são. É só a sua deficiência física, visual e auditiva que às vezes está comprometida. Mas a sua consciência ela está em muito funcionamento, porque não tem nenhuma limitação psíquica. O problema é, né, como nós falamos, mas nós temos que tratar total respeito e dar total autonomia para essas pessoas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você, irmão, irmã, que ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Divulguem este vídeo, é a palavra de Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.